Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude Info. Hoje nós vamos fazer a resolução do nosso simulado de número 39. É aquele simulado especial com questões baseadas nas principais bancas do nosso país. Ou seja, tem questões da VUNESP, da CESP, da Sesgran-Rio, da FCC, da FGV, da Quadrix, entre outras aí. Se você está se preparando para o TJSP, TRF3, TSE, TRE Unificado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, fica comigo que você vai aqui até o final descobrir várias questões, resolver os principais tópicos de informática com questões baseadas nessas bancas aí. Quer receber esse simulado de maneira antecipada? Só você fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você entrando lá, além de você receber o simulado de maneira antecipada, você consegue fazer parte do ranking. Ou seja, todos os simulados têm o ranqueamento com os melhores alunos e você consegue daí delimitar como está o seu aprendizado perante os demais participantes dos grupos aí. Se você chegou aqui através do YouTube e quer fazer o simulado, pausa o vídeo, o link para preencher está aqui na descrição, vai lá, preenche, depois você corre aqui, dá o play, vê onde você errou, o que você poderia ter acertado e como você poderia ter ido melhor, beleza? Bora lá para a nossa correção então. Questão número 1 fala o seguinte: baseando-se no sistema operacional Windows 10, qual tecla de atalho pode ser utilizada para que eu selecione o primeiro programa da barra de tarefas presente na imagem abaixo? Ou seja, o primeiro programa que eu tenho ali na minha barra de tarefas é o meu Microsoft Edge, tá? Esse outro aqui, ó, não é programa, é o meu botão de visão de tarefas, tá? Ou seja, o meu programa é o Edge, tá? Meu primeiro programa aí. Alternativa A, o Windows D. O Windows D vem de desktop, área de trabalho. O Windows E vem de Explorer, o meu explorador de arquivos, que seria esse daqui, tá? Não é ele que eu quero abrir. O Windows K vem do meu menu de conexões, tá? Posso fazer as conexões via Bluetooth ou via cabo com outros dispositivos aí. O Windows P, tela de projeção. Posso duplicar, estender, deixar somente o monitor ou somente o projetor. E o Windows T, beleza, né? O Windows T vem de taskbar, barra de tarefas. Quando eu pressiono ele, automaticamente ele seleciona o primeiro programa que eu tenho na minha barra de tarefas. Então a alternativa correta da 1 aí, a alternativa E. Se você não sabe as teclas de atalho do Windows 10, tem uma aula específica somente falando delas, tá? Vem aqui no canal, na minha playlist de Windows, tem lá as teclas de atalho do Windows 10. Tem os macetes para você decorar e todas as teclas de atalho para você conseguir associar o que cada uma faz aí, beleza? Questão número 2. Tem-se o seguinte conteúdo de uma pasta no disco rígido de um computador com o Windows 10 em sua configuração padrão, sendo exibido a partir do Windows Explorer. Tem esse conteúdinho aí lá, beleza. Ao selecionar todos os elementos pressionando as teclas Ctrl A e depois pressionar Ctrl C e Ctrl V, assinar a alternativa que indica quantas pastas existirão ao final da operação, considerando que há espaço suficiente no disco rígido do computador. Beleza. Quantas pastas vão existir após eu fazer a cópia, né? Eu copiar e depois colar aqui dentro. Vão existir 4 pastas, né? Porque eu tenho, ó, duas pastas aqui. Os outros são arquivos, né? Ele já dá até aqui para mim, ó, pasta, pasta, e os outros são arquivos. Se ele falasse somente arquivos, eu teria 6, porque quando eu pressiono Ctrl C e Ctrl V, ele já faz a cópia, ele já renomeia, tá? Ele dá arquivo A, arquivo B, arquivo C, pasta 1, pasta 2. Na frente ele escreve cópia, ele faz tracinho cópia, tá? Que ele já delimita que é uma cópia do que eu estou fazendo aqui, do que eu tinha selecionado e copiado, beleza? Então, quantas pastas eu tenho? 1, 2, Ctrl C, copiei 2 pastas, quando eu colo mais 2 pastas, então eu fico com um total de 4 pastas. Fica a pasta 1, pasta 2, pasta 1, tracinho, cópia, pasta 2, tracinho, cópia. Por isso a alternativa correta aí é a nossa alternativa B. Questão número 3. Uma mensagem de correio eletrônico foi enviada e recebida com sucesso, tendo os campos preenchidos como se segue, onde cada nome representa um endereço de e-mail válido. Terá o de Karina, foi para o João, com cópia para o Mário e para o Ronaldo, com cópia oculta para Beatriz e George. Assunto: arquivos solicitados. João, ao receber o e-mail, observou no campo utilizado para remetente apenas os seguintes nomes, ou seja, quem que recebeu o e-mail? O João, tá? João recebe o e-mail veio de Karina para João. Ele só vai ver quem? Ele só vai ver o de quem veio, né? Que veio da Karina, e quem tá lá em concópia, que é o Mário e o Ronaldo. E Beatriz e Jorge, como ela está em concópia oculta, não aparece lá para o João. Apesar da Beatriz e do Jorge receberem, mas o João não consegue saber que aquela mensagem foi copiada para Beatriz e para o Jorge. Justamente por isso que é com cópia oculta, tá? Porque quem recebe não consegue visualizar quem está lá no com cópia oculta.
certo? Então João só observou nos campos utilizados para remetente apenas os seguintes nomes. Olha a sacanagem dessa questão, porque o campo para remetente, quem que é o remetente? Remetente é somente a Karina, é de quem veio a mensagem, tá bom? Então, ó, ele apesar de ver lá o Mário e o Ronaldo, mas ele não vai ver, ele vai ver que foi no campo com cópia, ou seja, veio de Karina, ele vai lá, ó, foi para o João com cópia para o Mário e para o Ronaldo. Só vai ver então no meu campo de remetente a Karina. Por isso a alternativa correta aí, a alternativa E. Cuidado, né? Que aqui pode ser que tenha Karina, Mário e Ronaldo. Vamos ver se tem, ó. Poxa, não tinha, hein? Se eu fosse o cara que fez essa prova, eu colocaria lá só de sacanagem para vocês. Como não tem, somente a Karina, né? Até porque é somente mesmo a Karina que vai ser a que vai estar no campo para remetente, tá? Porque veio dela. Não é que veio dela do Mário e do Ronaldo. Ela fez pro João, pro Mário, pro Ronaldo, pra Beatriz, pro Jorge, tá? O João tá vendo Karina, Mário e Ronaldo, mas o remetente somente a Karina. Por isso a alternativa correta, a alternativa E. Questão número 4. A intranet pode ser classificada como uma rede privativa, que pode ser parte de um local ou empresa específica, de acesso delimitado e seguro. Com base nessa informação, qual alternativa diz respeito a uma ferramenta capaz de bloquear ou permitir acessos de usuários à internet e da internet aos dispositivos de uma intranet? Simples, tá? Quem faz a permissão ou bloqueio de acessos à internet é o nosso firewall, alternativa B. Antivírus varre computadores em busca de códigos maliciosos. Criptografia é um método de segurança na hora de transmitir e armazenar informações, ao escrever de maneira embaralhada. VPN é um método de conexão que a gente tem às intranets ou na nossa própria internet mesmo, que é um tunelamento que ele faz uma conexão paralela à internet, porém é um túnel à parte e totalmente criptografado e seguro. E certificado digital é aquele documento que eu apresento, né, que um site ou que uma pessoa tem, provando que ela é ela mesmo dentro da nossa internet. Por isso a alternativa correta da 4 aí, alternativa B. Se você não sabe o que é firewall, que não sabe o que é criptografia, antivírus, VPN, vai na minha aulinha de internet lá, tem um conteúdo específico sobre firewall, antivírus, e ainda os tipos de ataque, os tipos de vírus que a gente tem lá. Então tem as partes de segurança de redes e a parte de ataques, que é muito importante você ter em mente aí como que elas funcionam. A alternativa correta da 4, então, alternativa B, firewall. Questão número 5. Indique se as afirmações abaixo a respeito de ferramentas e aplicativos que utilizam a internet como meio de comunicação são verdadeiras, V, ou falsas, F. E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. A primeira, navegadores web, como Firefox, Chrome e Safari, por exemplo, utilizam os protocolos HTTP e HTTPS para acessar conteúdos armazenados em servidores web. Perfeito, tá? Fechou. Certinho aí. Então a primeira aqui ela já está verdadeira. Segundo, os navegadores web utilizam somente conexões criptografadas? Não, tá? Eles podem utilizar conexões simples, como o HTTP. Terceiro, para configurar corretamente um aplicativo de correio eletrônico, devemos especificar o nome de domínio do servidor IMAP utilizado para enviar e-mails, IMAP gerenciamento. Então também está falso. Aqui a gente ia colocar falso. O webmail é uma técnica que permite o acesso aos e-mails diretamente em uma página da web. Fechou, tá? Aqui, verdadeiro. Então a alternativa correta aí tem que estar VFFV. Tomara que tenha, né? Alternativa E, VFFV. Questão número 6. No Microsoft Edge, para se abrir o gerenciador de downloads, pode-se usar o atalho de teclado, tanto no Edge, quanto no Chrome, quanto no Firefox. A gente pressiona o Ctrl mais J. Então o J aí vem de downloads, né? Aí é o Ctrl D, professor, que ele vem de download, né? Não, é o Ctrl J aí, tá bom? A B aí que é o Ctrl D. Ctrl D é o de adicionar favoritos, tá? Ctrl T vai abrir uma nova guia, tab, tá? Uma nova aba. Ctrl N, nova janela. Ctrl F4, ele fecha aquela minha aba lá. Então a alternativa correta da 6 aí, alternativa A. Questão número 7 aí, ó. Considere o trecho de planilha retirado do Microsoft Office 365 abaixo. Caso seja digitada na célula C4 a função soma de A1 até C3 e pressionar a tecla Enter, o resultado obtido será. Ou seja, estou fazendo a soma de todo mundo aqui, de A1 até o meu... Opa, deu uma gaiteada aqui, hein? De A1 até o C3, uma gaiteada, né? Saiu ali um pouquinho da curva, mas beleza, tá? No intervalo todo aqui. Quero somar todo mundo. Como que vai ficar?
Tô somando letras com números aí, com espaços em branco. Funciona, professor? Funciona, tá? A função soma, ela exclui o que é letra, o que eu tenho lá de espaço em branco, ela somente soma os números. Então a alternativa correta vai ser a alternativa D, 3, porque eu estou somando o 1 com o 2 aí, que são os únicos valores numéricos que eu tenho. Por isso a alternativa correta é, então, a nossa alternativa é 1 mais 2, 3, beleza? Não vai colocar lá que ele junta o 1 com o 2 e vai formar 12, tá? O 1 e depois o 2, aí seria o concatenar. No caso, ele está somando 1 mais 2, 3. Questão número 8. Após inserir a função C1 menor do que 3, retorna o valor 2. Se não for isso, né, vou fazer outro C. Se 4 for menor do que 5, retorna 6. Se não for nenhum nem outro, vai retornar 7. Em uma célula vazia de uma planilha do Excel 365, será exibido nessa célula o número. Então vamos lá, vamos resolver. Ó. Vamos ver quem é quem. Aqui, ó, no primeiro C, né, 1 menor do que 3 é o meu critério. Se esse critério for verdadeiro, eu retorno 2. Se esse meu critério for falso, eu vou fazer uma outra função C, tá? Dessa função C ela vai ver, ó, se o 4 for menor do que 5, esse é o critério dela. Se isso for verdade, eu retorno 6, né, ponto e vírgula verdade, 6. E se isso for falso, eu retorno 7, que é o meu ponto e vírgula, falso, 7. Beleza? Então vamos lá. Ó. Tem que pôr partes, né? Tem que ir aqui no começo. 1 é menor do que 3? Sim, 1 é menor do que 3. Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou retornar o valor 2, tá? E o resto, professor? Esquece. Nem preciso fazer. Poxa, ele colocou tudo isso daí só para não fazer? Sim. Então a alternativa correta da 8 aí é a alternativa 2. Agora, se aqui, por exemplo, fosse 4, eu coloco aqui o número 4, tá? 4 é menor do que 3? Não. Então, vou retornar 2 ou vou fazer a outra função C? Vou fazer a outra função C, porque se ele dá aqui falso, eu não posso retornar o valor de verdadeiro. O que eu faço com o verdadeiro? Esqueço ele, vou para o falso. Aí o falso seria o quê? 4 menor do que 5? É verdadeiro? É verdade. Eu retornaria o número 6, tá bom? A gente tem que ir por partes, indo na sequência da função C aí. Por isso que a alternativa correta da 8 aí, a alternativa A, número 2. Questão número 9. Acerca de temas diversos relacionados a noções de informática, julgue o item. No Word 365, de forma alternativa, é possível utilizar a tecla Alt e as setas do teclado para navegar entre os documentos que estão abertos simultaneamente. Tecla Alt e as setas do teclado, eu não navego entre os documentos que estão abertos. Eu navego entre as minhas guias do Word 365. Então a alternativa aqui ela está errada. Questão número 10. Tem-se uma apresentação com 4 slides no Microsoft PowerPoint 365 em sua configuração padrão. Todos os slides sem animações ou transições. Considere que a apresentação está em modo de apresentação, com o slide 1 sendo exibido. Nesse cenário, ao pressionar as teclas para baixo ou End a partir do slide 1, produzem o mesmo efeito desde que. Então, ó, seta para baixo faz o quê? Vai para o próximo slide. End vai para o último slide da minha apresentação. Tá? Não é que ele encerra, ele vai para o último slide. Vamos ver então, ó, estou no primeiro slide, o End ele iria para o meu quarto slide e a seta para baixo iria para o segundo. A não ser que o slide 2 esteja oculto. Se o slide 2 estiver oculto e eu apertar para baixo, ele vai para o slide 3, tá? Vou colocar aqui os slides para vocês, ó, para vocês verem, tá? Vou desenhar aqui, ó. Tem lá slide 1, slide 2, slide 3 e slide 4. Então, o slide foi só aumentando aqui, né? Que beleza. Então, lá, ó, slide 1. Se eu ocultar o segundo e apertar a seta para baixo, ele vai pro terceiro slide. Se eu apertar o End a partir aqui do primeiro, né, ele vai pro quarto slide, beleza? Então não pode ser. Alternativa B, slide 3 esteja oculto. Se somente o 3 estiver oculto, quando eu pressiono aqui no 1 para baixo, ele vai pro segundo e o End continua indo lá pro quarto. Slide 4 está oculto. Se o 4 estivesse oculto, quando eu aperto seta para baixo, ele vem pro segundo. O End vai pro terceiro. Então não é. Slide 2 e 3 apenas estejam ocultos. Se eu ocultar o 2 e o 3, quando eu aperto seta para baixo, vem aqui para o quarto slide. Quando eu aperto o End, vem para o quarto slide também. Então, a alternativa D já está correta. E aí, slides 2, 3 e 4 estejam ocultos. Se tiver todo mundo oculto, quando eu aperto seta para baixo, o que acontece? Ele encerra a minha apresentação, porque eu só tenho um slide. Quando eu faço para o próximo, ele vai encerrar. E o End mantém no primeiro slide, porque ele é o primeiro e o último, tá? O End não encerra, o seta para baixo sim, tá? Por isso, a gente não pode ter o 2, o 3 e o 4 ocultos. A
A alternativa correta da 10, então, a nossa alternativa D. Essas foram as 10 questões do nosso simulado de número 39. Espero que vocês tenham ido bem. Se vocês não foram, deem uma olhadinha nos conteúdos aqui nas playlists, tanto de PowerPoint, Excel, Word, Windows, teclas de atalho, navegação na internet. Tem todos os conteúdos aqui abordados. Se você gosta de estudar através de questões e através de materiais em PDF, tem uma promoção exclusiva de todos os conteúdos de informática e de questões do Estudinfo. São mais de 190 slides e mais de 250 questões. Essas questões separadas em um compiladão com as 120 melhores e mais de 15 simulados, inclusive simulados específicos aí de bancas como Vunesp e Sesgran Hill, para vocês irem resolvendo aí, tá bom? Tudo de maneira online ou de maneira em PDF. Além do que, também tem os mapas mentais interativos do conteúdo completo e um resumão do TJSP para vocês aí adquirirem tudo isso de maneira bem bacana, bem acessível para você realmente aprender informática. Os links para esses materiais estão aqui na descrição do vídeo, você vai clicar lá e já vai estar o desconto aplicado para você, beleza? Se você gostou do conteúdo, quer pedir alguma matéria diferente, algum conteúdo à parte, coloca aqui nos comentários, deixa o seu joinha, compartilha com os amigos, se inscreve no canal que ajuda bastante. Vejo vocês nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Bons estudos e bora gabaritar informática!